Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de setembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de Tishrei, do ano 5782. Estamos no sétimo dia da semana, portanto nós estamos no dia sagrado do Shabbat. E também nós estamos na nossa sétima aliá, a nossa sétima leitura da nossa porção semanal. E a nossa porção desta semana, Haazino, nós que temos aí, e significa ouça, escute, e portanto nós temos aí hoje o encerramento da nossa última parashá lida no Shabat, Então, hoje nós vamos completar Haazino, a nossa parashá semanal, e a última porção, a porção de Vezot Haberahá, esta é a bênção. Nós estaremos lendo na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, que é o dia 23 de Tishrei, para finalizarmos então no dia de Simchat Torah, que é a alegria da Torá, encerrando oficialmente o ciclo dos estudos da Torá, referente ao ano 5781, e iniciando oficialmente o novo ciclo dos estudos da Torá, que é exatamente referente ao ano 5782, Então hoje nós estamos no nosso dia 12 do mês de Tishrei, e a gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje, que é o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração. Então, o seu conselho, o seu ensinamento para o dia de hoje diz assim: toda pessoa é um microcosmo da criação inteira. Quando alguém põe sua alma divina em harmonia com a vida material, harmoniza a totalidade do céu e da terra. Ou seja, o que o Rebbe quer chamar-nos a atenção é que nós precisamos encarar a nossa realidade dentro do plano da criação, que nós não podemos aí simplesmente acharmos ou agirmos de uma forma que caímos aqui de paraquedas e pronto. Você nasceu, cresce, você entra na sua fase de adulto, amadurecido, aí daqui a pouco chega a velhice, aí daqui a pouco abre-se a tumba e você cai lá dentro e pronto, acabou. Não, não é assim. Nós não caímos aqui de paraquedas. Todo ser humano, falando de forma objetiva, todo ser humano, Deus colocou aqui neste mundo com um propósito. O problema é que muitas vezes as pessoas elas não buscam o foco do porquê está aqui. O que eu sou, quem eu sou, por que eu estou aqui, E, infelizmente, muitas pessoas não procuram saber as reais respostas e muitas vezes acabam correndo atrás de respostas que lhes são agradáveis ao seu ouvido, ao seu bem-querer, a sua psique, o seu ego, o seu eu. Então, aquilo que está, vamos dizer assim, de uma certa forma, aquilo que está massageando o ego da pessoa, ele não procura saber se é verdade ou não. Aquilo está massageando o seu ego, enaltecendo o seu ego, o seu eu, Então, ele se acomoda nisso. Mas nós precisamos buscar, cada pessoa precisa buscar o real sentido do seu viver. Nós não viemos aqui à toa. Deus tem propósito para cada vida humana, o porquê está aqui. E de uma forma universal, o plano, o objetivo supremo de Deus é que o mundo seja transformado em sua moradia, na sua casa. E a partir do povo israelita, o filho primogênito de Deus,
o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, para as nações, a partir do povo israelita, a partir para os povos, a partir de Jerusalém, a grande cidade do grande rei, né, para as nações, ou seja, aquilo que diz o profeta Isaías, né, a palavra de Hashem, a palavra do Eterno, sairá de Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande Deus, do Ein Sof, né, aquele que é o infinito, o único e verdadeiro Deus, que não nasceu, nem morreu, portanto não é homem e nem filho do homem, e nem pode se materializar numa figura humana, porque é muito, qualquer coisa deste universo, se somar todo o universo para que Deus venha se materializar em alguma coisa, mesmo que eles, entre aspas, né, mesmo que ele se materializasse somando todo o universo para que ele pudesse se revelar, ainda assim era insignificante como é todo o universo. Por quê? Porque o nosso Deus, né, ele é o Ein Sof. Então, normalmente, quando nós ouvimos ou lemos, né, as expressões falando o grande Deus, né, geralmente está numa forma maiúscula, né, a escrita, está se referindo exatamente a essa questão, Ein Sof, o infinito. Ou seja, então o grande Deus na realidade é o infinito Deus. Então, todo o universo, ele não consegue comportar a presença divina como ele o é. Por quê? Porque ele é o Ein Sof, ele é o infinito. O infinito não tem como caber dentro do finito. Quem foi para a escola, quem estudou desde os primeiros anos, aprendeu na escola, na aula de matemática, a questão dos conjuntos. O conjunto finito e o conjunto infinito. O conjunto infinito nunca ele é colocado dentro do conjunto finito. Por quê? Porque ele não cabe dentro do conjunto finito. E o conjunto infinito não consegue suportar o conjunto infinito. Ele explode. Nós aprendemos isso na aula de matemática, não é verdade? Infelizmente, né, com as questões ideológicas dos últimos 30 anos aí, tá difícil, né, de quem até está saindo de faculdade, né, certos tipos, né, estão saindo da faculdade e não estão sabendo nem a tabuada do 1. Imagine então as demais regras das tabuadas, né? Então fica difícil isso daí. Então, amados, quando aqui o nosso Rebbe diz que toda pessoa é um microcosmo da criação inteira, ou seja, você é tudo o universo, a criação, você é uma forma diminuta desse universo. Mas quando nós colocamos realmente a nossa alma divina em harmonia com este mundo presente, esse mundo de Asiá, o mundo finito em que nós habitamos, né? Então, quando nós colocamos realmente a alma divina, que é essa centelha divina que há em cada um de nós, em harmonia com a vida material que nós vivemos, a nossa vida secular, a nossa vida física, então nós vamos harmonizar a totalidade do céu e da terra. Então vejam bem como que Deus confiou ao ser humano algo magnífico. Então por isso, a nossa missão suprema é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Ok? Baruch Hashem? Hoje nós estamos então encerrando a nossa Parashá Ha'azinu. Então hoje nós vamos concluir o estudo de 52 versículos. E então hoje nós vamos concluir 5.772 versículos até aqui, lidos, estudados, né, no nosso dia a dia, né? A cada um de vocês que chegou até esse momento, né, Mazal Tov, né, é algo magnífico para as nossas vidas, podemos chegar aqui.
que Hashem nos conceda a graça de podermos concluir, né, no próximo dia 29 de setembro, com a leitura da Parashá, a 54ª, a última do ciclo, e também fechando o livro de Devarim, Deuteronômio, a Parashá Vezot Haberachá, que é lida em Simchat Torah, dia 29 de setembro, né? Alegria da Torá, encerrando oficialmente o ciclo anterior dos estudos de Torá e oficialmente iniciando um novo ciclo dos estudos da Torá através do primeiro livro da Torá, conhecido como Gênesis. O seu nome original é Bereshit e a sua tradução correta é No Princípio. Então, dia 29 de setembro, nós estaremos concluindo literalmente o nosso ciclo dos estudos da Torá e também fechando o 5º livro da Torá, ok? Hoje nós estamos então na nossa Parashá Ha'azino, que é um poema, um cântico, que é da despedida de Moshe para com o povo, e é um poema que traz realmente advertências. Ele começa com bênçãos, depois no seu campo intermediário do poema nós temos ali aquilo que os sábios chamam, né, de, entre aspas, né, ameaças, castigos e penas, né, devido o povo israelita abandonar o único e verdadeiro Deus e se entregar à idolatria e as variações da idolatria com as perversidades, tanto na maldade para com o próximo, como também na perversidade dos atos sexuais proibidos, né? Baixaram demais o nível, né, moral, ético e espiritual. E depois, finalmente, né, na parte final do poema, do cântico Ha'azino, que significa ouça e escute, então aí temos as promessas finais de Deus, em que ele realmente estará restabelecendo a bênção para com o povo israelita, porque o próprio povo se arrependerá dos seus pecados, das suas iniquidades, retornando à fonte essencial da vida, né? Então nós estamos hoje no capítulo 32 de Deuteronômio, e nós vamos ler na 7ª leitura os versos 44 a 47, e depois em Mafitir, né, a leitura final da Parashá, os versos 48 a 52, né, que são as instruções finais sobre a morte de Moshe. Ha'azino, os nossos sábios, né, falam para conosco, né, chamam a nossa atenção, né, aquilo que está no primeiro versículo do capítulo 32, que é a nossa Parashá semanal, né? Ouçam, ó céus, e eu falarei. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca, né? Na tradução oral, faz uma interpretação diferente e muito mais ampla, né, com referência a essa questão. Entendendo aqui com uma ordem para todo judeu escrever, ou ao menos tomar alguma parte em escrever um Sefer Torah. Nos últimos dias de Moshe, ele se propôs a escrever, segundo os nossos sábios, em torno de 30 rolos de Torá nos seus últimos dias de vida, né? Obviamente, de forma milagrosa, Deus o capacitou para tal, né? Então, dentro desse aspecto, os nossos sábios falam que a ordem para todo judeu escrever um rolo de Torá em sua vida é uma ordenança. Ou, se ele não tem condições de escrever, justamente porque não tem a questão técnica de escrever com uma pena à mão, portanto, não imprimir, mas escrever à mão, né? Um rolo de Torá,
ele precisa tomar uma atitude no sentido de colaborar para que seja escrito um Sefer Torah, um rolo de Torá, um livro de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dentro desse aspecto aí, nós não judeus que somamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, nós também assumimos esse compromisso. Tanto é que o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é a liderança Benenor Brasil, desde os anos 2012, nós temos aí o projeto Minha Letra na Torá. Então, desde quando começou essa pandemia, o Rabinato de Jerusalém e dos Estados Unidos, de comum acordo, entraram numa conclusão, e isso passou a ser uma orientação em todo o meio judaico, no mundo inteiro. E isso veio também para o meio Benei Noach, porque temos uma liderança rabínica, né? E então, dentro disso daí, tanto o mundo judaico em si, literalmente falando, como onde tem movimentos, grupos Benei Noach com a liderança de um rabino, então está sendo realmente orientado desde o início da pandemia escrever um rolo de Torá, né, para cada comunidade, para cada movimento, etc. e tal. Então, dentro desse aspecto aqui, no Brasil, através da liderança do Rav Yaakov Geranstad, o movimento Benei Noach Brasil, desde o começo, está aí colaborando, contribuindo com a Minha Letra na Torá. Você pode entrar ali no beneinoach.org.br e participar também com a sua aquisição da sua letra na Torá, né? O nosso Rav, ele foi contratado, um escriba para escrever um rolo de Torá para os Benei Noach no Brasil, né? É um trabalho lento, demorado, portanto, mas segundo os nossos sábios, a partir do momento que é colocado em ação essa proposta, realmente os méritos e as bênçãos Deus já começa a dispensar em favor daqueles que estão envolvidos na questão da escrita de um novo Sefer Torá. Então, por isso, amados, o movimento Benei Noach Brasil já está envolvido nesse projeto, e então quem quiser somar com esse projeto, é só entrar no site que nós acabamos de falar, e você pode participar disso daí mensalmente, e segundo as suas posses, você pode adquirir uma letra por mês, ou mais de uma letra por mês, segundo as suas possibilidades, ok? O importante é nós estarmos aqui dentro desse aspecto, estarmos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, e nesse sentido estarmos aí também escrevendo um novo rolo de Torá, através dessas aquisições que podem ser feitas mês a mês. Então, dessa forma também, nós temos aí a mensagem final de Razino, ela também pode ser compreendida. Não basta que vocês tenham recebido a Torá de mim, diz Moshe. Vocês devem renová-la em toda geração. O pacto não era para envelhecer, tinha de ser periodicamente renovado. Portanto, até o dia de hoje, os rolos de Torá ainda são escritos, como nos tempos antigos, à mão, sobre pergaminho, usando uma pena, como foram os rolos do Mar Morto, há mais de 2000 anos. Numa religião quase sem objetos sagrados, os famosos ícones religiosos, ou relíquias religiosas, como muitos segmentos religiosos o usam, O rolo de Torá é o mais próximo que o judaísmo chega de dotar uma entidade física com santidade. Então, o rolo de Torá é de maior preciosidade dentro do mundo judaico, do segmento religioso de fé monoteísta,
com fundamento judaico e com orientação rabínica. Então o rolo de Torá é algo muito, mas muito sagrado. A sua santidade é muito grande. Então, a partir do momento que nós nos envolvemos realmente através dessa questão, aquisição, a minha letra na Torá, os sábios falam, e isso também era uma realidade no meio do povo israelita, desde a antiguidade, né, desde os dias de Moshe, né, o povo não escreveu os rolos de Torá. Moshe escreveu os rolos de Torá. E na sequência, isso foi passado para os escribas, que foram passando de geração a geração os rolos de Torá, as novas escritas de geração para geração. Ou seja, o pacto não é para envelhecer. E é por isso que realmente ele tinha que ser renovado periodicamente. Então sempre estava sendo o que feito? Novas compilações dos rolos de Torá, através dos escribas, para que esse pacto ele não venha envelhecer, mas pelo contrário, sempre seja renovado a cada dia, a cada geração e assim sucessivamente. Então, dentro desse aspecto, né, Haazinu, ouça, escute, traz para nós essa mensagem preciosa. E essa é uma das, ou a maior, né, vamos assim dizer, ação, né? Porque judaísmo é ação, não é porque são palavras. Você fala e não faz, palavras vazias. Você não fala e faz, tem muito poder, muita presença divina nisso daí. Há muito mérito nisso daí. E por isso que realmente a ação dentro da ordenança judaica é algo importantíssimo, né, para as vidas envolvidas nessa questão. Então, a Torá, aproveitando a questão da nossa paraxá aqui, Haazinu, o poema, o cântico, ouça, escute. Então, na realidade, é como dizem os nossos sábios, a Torá, no seu todo, ela é a canção de Deus. E nós somos, coletivamente falando, nós somos os cantores de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui diariamente? Nós estamos cantando a Torá, nas suas porções semanais, nas suas leituras diárias. Nós estamos sendo os cantores de Deus da Torá. Então, isso, o que nós fazemos no nosso dia a dia, para Deus, no nosso linguajar humano, para entendermos, isso soa aos ouvidos de Deus como uma doce e maravilhosa melodia. Então você que é participante, né, não somente das questões de estar conosco, né, à tarde com a Torá, mas no seu dia a dia estar envolvido com a Torá, você sempre será para Deus uma doce e maravilhosa canção. Por isso que Ele te abençoa com um ano bom e doce. Percebe como que tem conexão uma coisa com a outra? Então, dessa forma, né, desde do mês de Elul, o último mês do ano, e que serve como uma intersecção, uma ponte para se atravessar de um ano para outro, né? Então, nós temos aí, né, debaixo, sob esta ponte, nós temos um grande abismo. E essa ponte que nós vamos transportando do mês de Elul para Tishrei, o ano novo, essa ponte ela tem um nome, e esse nome nunca se muda, é Teshuvá, é o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. E cada um constrói a sua própria ponte, né? O abismo está sob a ponte. E quando essa estrutura ela é muito bem fundamentada, muito bem alicerçada, muito bem estruturada, então você passa por cima desse grande abismo em segurança, em paz, com alegria, porque o cântico da Torá, o cântico Haazinu, o cântico todo em si, a Torá,
sempre é motivo de alegria, não somente para nós, mas para Deus quando Ele ouve e vê os seus filhos envolvidos com o seu maravilhoso, sublime, divino e santo cântico, a Torá. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí Elul, a introspecção, o autoexame, voltando-se para a essência do nosso eu, para encontrar o nosso real e verdadeiro eu. Então, nessa forma, nós construímos a nossa ponte individual, para podermos atravessar o grande abismo de um ano para o outro. E essa ponte chamada Teshuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, nos leva em segurança do outro lado, o início de um novo ano, sendo selado para ser um ano bom e doce. Então, a Teshuvá, né, que é o tema central do livro de Deuteronômio, Devarim, Teshuvá, é o tema central do 5º livro da Bíblia, certo? Então, dessa forma aí, a nossa porção, ela está dentro dos 10 dias, né? Está ligado a esses 10 dias de arrependimento, para que seja para nós realmente o selo para um ano bom e doce, certo? Então, o modo de arrependimento apropriado, né, aos dias desta semana é chamado de Teshuvá Tata'á, que significa baixo nível de arrependimento. Enquanto o modo de arrependimento no Shabat, que nós tivemos o Shabat de Teshuvá, né, ele é chamado de Teshuvá Ilaá, que significa alto nível de arrependimento. Ou seja, em geral, o anterior envolve arrependimento de pecados reais, enquanto o último consiste de retorno e apego do espírito do homem a Deus. Ou seja, a Teshuvá Tata'á, que é o baixo nível de arrependimento, né, ele está envolvido com os arrependimentos de pecados reais. Por isso fizemos as confissões dos nossos pecados e com o punho cerrado batemos no peito. Mas quando vem a questão da Teshuvá Ilaá, que é o alto nível de arrependimento, então aqui os nossos sábios dizem que esse arrependimento, ele de fato, ele está conectado no retorno e apego do espírito do homem, a sua essência, a sua alma, a Deus, diretamente a Deus. Então é uma conexão muito íntima e muito profunda realmente do ser humano com o seu verdadeiro arrependimento, fazendo o seu retorno para o genuíno e verdadeiro arrependimento a Deus. E a sua conexão com Deus se torna muito mais forte ainda. Então, dessa forma, né, a Teshuvá Ilaá, que é a questão dos pecados reais, né, o ser humano, ele esforça-se para chegar ainda mais próximo de Deus. Então, esses níveis de arrependimento também diferem na maneira na qual são realizados, né? Então, dessa Teshuvá Ilaá que nós temos aí, que está conectada exatamente sobre o alto nível de arrependimento, e a Teshuvá Tata'á está ligado ao baixo nível de arrependimento. Então, portanto, né, o nível Tata'á, né, Teshuvá Tata'á, que é o baixo nível de arrependimento, que está conectado diretamente a pecados reais, por isso nós fizemos as confissões, né? Então, no Shabat, né, nós temos aí todo o trabalho, né, mundano, vamos assim dizer, ele é de uma ordem de proibição, e o serviço espiritual do homem se envolve em elevar-se cada vez mais a um nível dentro do âmbito da santidade. Então ele sai do mundo mundano para um mundo de santidade. E
E essa tarefa ela está conectada, né, nessa transição Tataá para Ilaá, ou seja, onde é o alto nível, né, de envolvimento do ser humano através do arrependimento, um arrependimento santo, kadosh, né, onde esforça-se para chegar ainda mais perto, o mais próximo de Deus possível. Então esses níveis de arrependimento, né, então eles diferem na maneira na qual são realizados. Então a Teshuvah Tataá, que é o baixo nível, né, conectado diretamente à pessoa e aos seus pecados reais, ele vem de um coração e contrito, né, é a questão dessa passagem do arrependimento, certo? Então ele reconhece os seus pecados reais, ele confessa, então ele se arrepende deles. Enquanto que a Teshuvah Ilaá, que é o alto nível, ela é feita com grande alegria. Então, a diferença entre a Teshuvah Ilaá e a Teshuvah Tataá é exatamente essa. A Teshuvah Ilaá é nós em conexão com Deus, obviamente, para um genuíno, verdadeiro arrependimento, mas só que nós estamos conectados com os nossos pecados. Então esse é um momento, nesse baixo nível de arrependimento, né? O nosso contato é com os nossos pecados. Havendo o verdadeiro e genuíno arrependimento, então quando nós fazemos a nossa Teshuvah Tataá, esse baixo nível, é porque nós estamos em conexão com os nossos pecados. Nós recordamos, nós analisamos, nós confessamos e sentimos a tristeza de termos cometido pecados que entristeceram ao nosso Deus. Quando concluímos a nossa Teshuvah Tataá, né, que é esse baixo nível, no sentido de conexão com o pecado, olhando, nos entristecendo, nos arrependendo e nos entristecendo com essa realidade, então aí nós vamos para a Teshuvah Ilaá. Então nós somos elevados, nós subimos o nível, não ficamos lá embaixo. Então, nesse sentido, a Teshuvah Ilaá, que é uma conexão direta com Deus, porque você teve o arrependimento, então o pecado caiu fora. Então, entre nós e Deus, o pecado que havia, com o sincero e verdadeiro arrependimento, né, o genuíno arrependimento, então o pecado, caiu fora. O canal ficou aberto entre nós e Deus. Então aí nós vamos para a Teshuvah Ilaá. E é por isso que ela é comparada, essa Teshuvah Ilaá, ela é comparada com grande regozijo, grande júbilo, grande alegria. Por quê? Porque o que nos separava, literalmente falando, de uma comunhão mais íntima com Deus, dos nossos pecados, nós removemos através do genuíno e verdadeiro arrependimento. E agora o canal livre para com Deus, sem obstáculos, nós então estamos num momento de grande alegria. Estamos face a face com o nosso Deus, o nosso Ein Sof, o nosso Rei. E é isso que nos leva realmente à canção de Haazinu. Ouça, escute. Então, por isso, amados, que nós possamos realmente estarmos no nosso dia a dia envolvidos com o cumprimento da Torá. Ok? Haazinu, ouça, escute. Vamos à nossa sétima leitura? Capítulo 32 de Deuteronômio, versos 44 a 47. Ok? Baruch Hashem, Maria Isabel Gouveia, Cibele Ludmília, Luiz Ribeiro, a Inês Martins, a Edna, a Luciana Rodrigues, quem mais que está por aí? Dá um shalom aí para a gente ver quem mais está por aí, ok? Antes da gente encerrar, o Pedro Zaghini, shalom, shalom, Pedro, Shabbat shalom, melhor dizendo, né?
Pedro Zaghini também está por aí, ok? Vamos à leitura. À medida que for aparecendo os nomes, nós vamos falando aí um shalom. Então, capítulo 32, versos 44 a 47. Então, nós temos agora o momento da audição do poema, ou seja, com os comentários de Irache, esses versos assim falam conosco. Moisés foi à assembleia que ele convocara e falou todas as palavras deste poema de modo que o povo o escutasse. Em seguida, a fim de demonstrar que sua autoridade estava sendo transferida para Yehoshua, Josué, e também para evitar que depois de sua morte o povo viesse a fazer qualquer objeção à autoridade de Josué, Moisés fez seu sucessor repetir o poema com o auxílio de um parafraseador que elucidava suas palavras de maneira apropriada a todos, como costumava ocorrer também nos discursos do próprio Moshe. Embora já fizesse alguns meses que Yehoshua vinha proferindo seus próprios discursos públicos com a ajuda de um parafraseador, conforme Deus dissera a Moshe que ele devia fazer, dessa vez Yehoshua repetiu a mesma mensagem que Moshe acabara de proferir. Assim, esse foi seu primeiro ato oficial. Naquele dia, portanto, Moshe atuou como líder do povo juntamente com Yehoshua. Apesar dessa honra, Yehoshua comportou-se modestamente, como se ainda fosse o aprendiz do tempo em que era conhecido apenas como Oxéia, filho de Nun, e não como sucessor de Moshe. Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel e disse-lhes: verso 46, e disse-lhes: prestai muita atenção a todas as palavras com que eu vos advirto hoje, para que possais ordenar a vossos filhos que guardem os ensinamentos da Torá, estudando-os com diligência, de modo que façam corretamente todas as coisas contidas nas palavras desta Torá. De fato, vossos olhos, coração e ouvidos devem estar concentrados na Torá, se esperais compreendê-la com exatidão. Porque isso não é ocupação vã para vós. Ao contrário, é a vossa própria vida. E por meio dessa coisa prolongareis vossos dias na terra para a qual estáis atravessando o rio Jordão, a fim de possuí-la. Ademais, sereis devidamente recompensados por cada palavra da Torá que explicardes adequadamente. Aqui nós encerramos então a nossa 7ª leitura. E agora nós vamos para o Mafitir, a leitura final da Parashá. Instruções para a morte de Moshe, né? Então, assim nos fala: Deus falou a Moshe naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte das passagens, o monte Nebo, que fica em Moabe, e que fica defronte de Jericó, e vê Canaã, que eu estou dando aos israelitas como possessão. E morre no monte que subirás, e reúne-te a teu povo, de maneira que pediste. Isto é, exatamente como teu irmão Aarão morreu no monte Hor, e se reuniu a seu povo. Conforme pedisse, mencionarei a razão pela qual não vos foi permitido entrar na terra prometida, porque levantaste o povo a trair-me, e o fizestes publicamente, no meio de todos os israelitas, no incidente da água da disputa, em Kadesh, no deserto de Tzin. Vós os fizestes trair-me, porque não me santificastes no meio dos israelitas. Olha para a terra, pois, por saber o quanto a estimas, eu te permitirei ver a terra de longe. Porém, como sabes, não entrarás ali, isto é, na terra que eu estou dando aos israelitas.
Quando tomaram conhecimento dessas instruções, os israelitas juraram que não deixariam Moshe subir ao monte para morrer. Deus, ouvindo suas intenções, disse que mandaria Moshe subir ao monte em plena luz do dia, à vista de todos, e mesmo assim ninguém conseguiria impedi-lo de fazer o que lhe fora ordenado. Aqui então nós encerramos, a nossa sétima leitura, a nossa sétima aliá com Mafitir, a leitura final da nossa Parashá semanal Ha'azino, ok? Então, dessa forma aí, nós temos Ha'azino, que é um poema, realmente, e esse poema, ele tem como título Ouça, Escute. Nós já vimos aqui anteriormente que existe uma diferença no sentido de ouvir sem escutar. Você ouve e não escuta. É a famosa expressão que fala, entra por um ouvido e sai por outro. É ouvir sem escutar. Então, por isso, Ha'azino, ele de forma mais assim, mais profunda, Ha'azino diz, escute. Escute. Isso significa o quê? É você olhar para frente. É você escutar o que lhe é dito segundo a palavra da Torá. Por quê? Ha'azino é o cântico do nosso destino. Ou para o bem, ou para o mal. Porque se nós abandonarmos a Hashem, é para o nosso mal. Por isso, Ha'azino, no seu sentido mais elevado, é escute. Por quê? Porque, como diz aqui na nossa sétima leitura, nos fala de forma bem clara que Moisés falou todas as palavras desse poema de modo que o povo o escutasse. Então não é aquele ajuntamento de pessoas onde todo mundo fala, ninguém entende nada, ninguém escuta nada, ninguém sabe de nada, e quando termina a reunião, o que foi dito mesmo? Também ninguém sabe de nada. Então, quando Moisés ele convocou a assembleia, o povo, para poder ouvir o poema, para que ele, Josué, ensinasse o povo o poema, então todo o povo escutou, ou seja, não se ouvia um pio das pessoas. Todas elas prestaram atenção em Moisés e em Josué, falando do cântico, recitando o cântico, cantando o cântico Ha'azino e ensinando o povo como fazer. E quando o povo entoou o cântico, depois que aprendeu, junto com Moshe e Josué, então houve o quê? Milhões de pessoas, mas ouvia-se uníssono, ou seja, ouvia-se uma voz só. Então, quando termina a reunião, todos sabem o que foi dito, como foi dito, por que foi dito e em direção a quem foi elevada aquela reunião, as palavras, o louvor, a adoração, a gratidão, a reverência e o respeito. Então, por isso, amados, a reunião, a exemplo aqui de Moshe, as nossas reuniões, elas não podem ser um mercado de peixe, onde todo mundo fala um monte de coisa e ninguém sabe o que está falando. Como muitos segmentos religiosos que tem por aí, onde as pessoas dizem que estão em oração, Só que você que está de fora não entende nada, porque não tem como entender. Quem está dentro não sabe nem o que está acontecendo, porque cada um fala cada coisa,
E tem coisa que é de arrepiar o cabelo e nem sabe o que estão falando. E nem sabe o que estão falando. Entram vazio para suas reuniões e saem como bexigas com gás, voando para tudo quanto é lado, sem raiz, sem alicerce, sem base. Razino, escute para compreender, para descer ao coração e com harmonia, mente e coração, razão e emoção, com harmonia, equilíbrio, aprendeu, agora execute os mandamentos de Deus com inteligência e com temor aos céus. Razino, escute. E nesse sentido, também nós temos a palavra aí, né, o verso 46 nos fala, né? Prestai muita atenção a todas as palavras com que eu vos advirto hoje, para que possais ordenar a vossos filhos que guardem diligentemente os ensinamentos da Torá, que façam corretamente todas as coisas contidas nas palavras da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque isso não é uma ocupação vã, pois isto é para vós a vossa própria vida. Amados, dentro do mundo espiritual, religioso, quem quiser seguir uma vida religiosa sem os 5 primeiros livros da Bíblia é como uma bexiga com gás. É um crente bexiga a gás. Voa para todo lado. Não tem parada, não tem fundamento, não tem alicerce. É uma bexiga a gás. Voadinho, voadinho, voadinho. Ou seja, aqui Moshe está dizendo de forma bem clara, isto não é uma ocupação. O que é? Ler, estudar a Torá para aprender corretamente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso não é uma coisa vã, muito pelo contrário, é a vossa própria vida, porque somente através disso, leitura da Torá, estudos da Torá, obediência aos mandamentos divinos, somente isto é que poderá prolongar os nossos dias sobre a face da terra. Então, portanto, se nós queremos prolongar os nossos dias na face da terra, isso daqui significa algo presente e futuro. Presente no sentido dessa nossa vida finita, porque somos ainda mortais, de nós realmente estarmos aí, ter uma vida prolongada. E no segundo sentido, é de ordem realmente futuro, que é exatamente o quê? Através da redenção final com o verdadeiro e único Mashiach, na redenção final, todas as coisas sendo saradas, as ressurreições em etapas que acontecerão no período, nos dias de Mashiach, então estaremos sendo preparados para, de fato, o mundo todo ser plenamente transformado na casa de Deus. E isso chama-se Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna. Então, se nós queremos dias longos e vida eterna, Moshe nos dá o segredo para esta realidade. Quem não dá ouvidos a isto, simplesmente vive uma vida, entre aspas, religiosa, bexiga a gás, voa para todo lado, não tem parada, não tem fundamento, não tem alicerce. Por isso, amados, encerrando o Razino, amanhã, nós estaremos falando sobre Sukkot, em A Tarde com a Torá. Então, encerrando a nossa Parashá Razino, a última Parashá que se fala no Shabat, que é o caso de hoje, e a última porção dos 5 livros da Bíblia,
que é Vezot Haber Ahar. Esta é a bênção. Nós estaremos fazendo essa leitura exatamente no dia 29 de setembro, onde teremos aí Simchat Torah, a alegria da Torá, onde oficialmente fecha-se o ciclo dos estudos de Torá e oficialmente inicia o novo ciclo dos estudos de Torá. Ok? Baruch Hashem, né? A Juraci Maria, né? Shalom, shalom, Juraci. Se não me engano, a Juraci Maria é da Espanha. É isso mesmo, Juraci? Fala para nós a cidade aí, se é de fato aí da Espanha. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? Então, shalom, shalom para você, família, né? E os que estão contigo por aí na Espanha, né? Ah, não, Juraci Maria, Argentina. É isso mesmo, Buenos Aires, Argentina. Agora recordei. Desculpa aí, Juraci. Buenos Aires, Argentina, Baruch Hashem, né? Então, que os nossos irmãos, né? Que o Eterno dê graça, né? Dê muita luz para os nossos irmãos, porque estão aí passando por momentos muito difíceis, né? Politicamente falando, e por causa dessas malditas ideologias, né, socialistas, comunistas, esquerdistas e por aí afora vai, negando a consciência de Deus e da família, né? Muita luz, né, aí para a Argentina, muita luz aqui para o nosso Brasil, muita luz para as nações nesse ano de 5.782. Que nós, Benei Noach, entre as nações possamos fazer a diferença, tendo o Rabino como liderança, fazendo a diferença entre os povos, entre as nações, para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, ve amém. Bom encerramento de Shabbat a todos e o início de uma nova semana. Shalom, Shavuot Tov, uma semana abençoada. Primeira semana, né, oficialmente inteira no ano 5.782. Até amanhã. Shalom, shalom.